Nesse domingo, segundo domingo de agosto, né, Dia dos Pais, a gente vai ler a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 85. Tem como título Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Está em João, capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pela qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então vamos para a prece, depois a gente continua a vibração para a gente fazer o passe. Então vamos elevar o pensamento até o nosso Mestre Jesus, nosso Mestre vivo. Jesus amado, aos bons espíritos que trabalham junto conosco, que estão no grupo Espírita Culto Pedro. Pedimos, Mestre, que abençoe a cada lar aqui representado, a cada família, aos vizinhos de cada lar, a esta cidade, a este estado, a essa nação. Estenda até todo o planeta, com tua luz, com tua graça. Aos espíritos que estão aflitos, estão perdidos, estão desorientados, e que teu consolo, que a tua bandeira de luz sirva de farol, para que eles procurem a ti e assim ajoelhar aos teus pés e agradecer. Muito obrigado, Mestre. Que possamos ser cada vez mais seus servos mais fiéis e devotados a ti
a todo momento, a qualquer pensamento, a qualquer atitude. Pensemos que o Senhor está do nosso lado, para que assim possamos praticar sempre o bem, sempre o amor ao próximo. Muito obrigado e que abençoe a reflexão do dia de hoje, a palestrante Carmen Célia, que ilumine seus pensamentos e que possamos ter um ótimo aproveitamento desse estudo. Que assim seja. Vou colocar uma música para a gente fazer o passe e depois nossa companheira Carmen Célia continua com a palestra Obediência à Paternidade Divina. Bom, a música foi do momento de passe, né? A música foi Grandeza, instrumental, a grandeza do nosso Criador. Vou dar a palavra agora para nossa companheira Carmen Célia. Boa palestra, Carmen. Bom dia a todos, meus queridos companheiros de caminhada do nosso querido Grupo Espírita Culto Pedro. Esse mês, o tema é Obediência e Disciplina, Caminhos da Alma para Deus. E o objetivo da nossa reflexão do mês é a busca da disciplina e o aprendizado da obediência como caminhos
que nos levarão à submissão às leis divinas, onde Deus nos aguarda. Conforme Lucas disse, a nossa palestra é sobre a obediência à paternidade divina. Bem adequado para o dia de hoje, Dia dos Pais, segundo domingo. Então, hoje nós vamos refletir não só sobre os nossos pais, ou nós como pais encarnados, mas a nossa relação direta com esse Pai maior, Pai de misericórdia e de justiça para todos nós. A referência básica é o do livro Pão Nosso, lição 16, A quem obedeces? E a primeira citação é exatamente a frase que vai servir de início, né? De base para as nossas reflexões do mês. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão com virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Então, Emmanuel é muito claro, né, nos dizendo que a nossa rebeldia, a nossa insubmissão, e sem o nosso reconhecimento que a obediência é uma virtude construtiva, importante na nossa caminhada, nós estamos demonstrando ainda estarmos vinculados com os impulsos inferiores da nossa natureza e estamos resistindo às oportunidades de autoelevação. Na verdade, o homem sempre está obedecendo. Ele obedece a alguém ou a alguma coisa. E enquanto nós estivermos vinculados a esses impulsos baixos da natureza, a nossa rebeldia, na verdade, nós estamos também expostos às forças corretoras da vida. Mais dia, menos dia, nós vamos chegar a esse porto seguro. Mas, para isso, nós precisamos compreender e sair desse lugar em que nós transformamos essa obediência que poderia nos trazer paz, equilíbrio, tranquilidade, mas nós ficamos escravos da nossa rebeldia que nos condena ao sofrimento. E nosso Pai Maior, ele nos dá a oportunidade de nós utilizarmos os nossos esforços, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua evolução, mesmo que estejamos aqui no momento, nesse planeta Terra. Então, nós temos alguns pontos diferentes uns dos outros, mas nós vamos caminhando com o nosso esforço, e ele nos oferece essa oportunidade, até que aceitemos os desígnios desse Pai Maior para sermos verdadeiramente livres. Muitas vezes, nós, nos nossos lugares, nós ficamos questionando: se eu fosse advogado, se eu tivesse tal emprego, se eu tivesse, eu faria isso, eu sou assim porque eu estou nesse lugar. Não. Cada um de nós está no lugar que deveria estar. E é nesse lugar, nessa oportunidade, que nós precisamos
aprender e apreender a importância da valorização do nosso trabalho e da nossa vida. Porque, meus amigos, nós só vamos conseguir chegar a essa libertação, a essa liberdade, quando nós estivermos vinculados e também exercendo, executando os ensinamentos do Cristo Jesus. Paulo, em Hebreus 5:9, nos diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Paulo, na carta aos Hebreus, ele afirma que nós, com o Cristo, que veio nos exemplificando, trazendo os seus ensinamentos, nós vamos conseguir a eterna salvação. Mas ele diz a condição: para todos os que lhe obedecem. Então, nós vamos perceber que no Evangelho, em todas as lições que nós lemos e refletimos, é colocado para nós a nossa condição. E a condição que nós vamos, durante essa manhã, refletir é exatamente sairmos de nós mesmos. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu preciso sair do meu lugar. Eu preciso estar apto, convencido, não só intelectualmente, mas pela minha fé raciocinada, aquilo que realmente eu preciso executar, eu preciso obedecer. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec, capítulo 14, não poderíamos deixar no dia de hoje falar do honrar a vosso pai e a vossa mãe. E o Evangelho ele é muito objetivo e eu diria até duro, nos cobrando como pais, nos chamando a atenção de que o que estamos fazendo ou o que fizemos com os filhos que foram deixados sob a nossa guarda nesta encarnação. Porque, na verdade, diz o Evangelho que o objetivo é elevarmos essa alma para Deus, para que possa ainda, na encarnação, se aperfeiçoar, amar e bendizer. E para os filhos, o que o Evangelho nos convoca? Também, de uma forma objetiva, diz para nós que, além do amar ao próximo como a si mesmo, que é aquele preceito básico de Jesus para todos nós, nos convocando, a sermos melhores, mais fraternos com aqueles que estão ao nosso redor, ele nos chama a atenção que, para com os pais, a nossa atitude tem que ser ainda maior. Além desse amor que nós dedicamos àqueles que estão conosco, aprendendo o verdadeiro amor, nesse ensaio diário, exige de nós, nos chama a atenção, dedicação, solicitude, respeito, suprimento dos bens materiais, fraternidade. E para isso também o Evangelho nos relembra que todos somos irmãos de caminhada. Pais, filhos, amigos, companheiros de casa espírita. Isto nós todos somos irmãos de caminhada. Então, não é porque nós sejamos filhos e tenhamos os nossos pais aquele respeito, uma posição que a gente se coloca de submissão,
a esses que nos trouxeram a vida, nós também precisamos entender que eles são companheiros que estão no mesmo nível evolutivo que nós, mais ou menos um pouco. Então, eles poderão trocar os pés pelas mãos, eles poderão não ser aquilo que a gente tem de expectativa, mas isso não nos impede ou não nos possibilita, não nos permite exigirmos deles aquilo que nós não conseguimos realizar, não só como trabalhadores ou como moradores atuais desse planeta, mas como irmãos de caminhada. Por isso, no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O Evangelho esclarece que essa passagem foi colocada para os hebreus porque eles não tinham a concepção de hoje, nossa, de imortalidade, de vida futura. Então, colocava para eles como uma terra prometida, porque aí eles iam ficar empolgados, entusiasmados, buscando essa terra. E aí a pergunta para nós hoje é: que terra é essa para nós? Onde o Senhor nos dará esse lugar? Logicamente, nós, principalmente espíritas e conhecedores do Evangelho, sabemos que é a nossa pátria espiritual. No entanto, também sabemos que nós somos o que somos hoje. As nossas melhorias, elas estão em nós hoje, espíritos encarnados, se assim conseguimos avançar. E vamos para essa terra, para esse mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, com as nossas paixões, com as nossas virtudes, do jeito que nós somos hoje. Mas o objetivo, a meta, a finalidade é que nós estejamos sempre buscando a luz. E o Evangelho também nos dá a senha máxima, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade ativa. Sairmos do nosso lugar e ir de encontro aos necessitados, não só materialmente, aos necessitados de apoio, de carinho, de atenção, começando com aqueles que estão próximos de nós. E João, no capítulo 18, 36, diz: meu reino não é deste mundo, lá receberão a recompensa de suas boas obras. E esse capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo, ele já nos alenta, nos dá a certeza de que, com o conhecimento do Espiritismo, nós temos a convicção que há, na verdade, um elo harmonioso, conjunto na obra de Deus, e que estamos nesse caminhar para a fraternidade universal. Mesmo que muitas vezes nos sintamos assustados conosco mesmos, porque os homens, seja o lugar, a instituição, o cargo que ocupam, somos nós mesmos nesses lugares. E que se estivéssemos ali, quem sabe não faríamos a mesma coisa ou até pior. Então, na verdade, nós, as leis da vida, como diz Joana no livro Jesus e o Evangelho, nós sabemos, conhecemos, estudamos que as leis da vida, elas nos trazem códigos.
E esses códigos é que eles vão nos mostrar qual o comportamento ideal ou mais adequado para todos nós. Então, a nossa sociedade é produto do que cada um de nós utiliza ou segue dessa lei da vida, desse código maior. Então, não vamos querer, como dissemos antes, que seja apenas por leis exteriores, pelas leis dos homens. Nós precisamos das leis divinas. E nós precisamos também reconhecer que essas moléculas físicas que nós oferecemos, ou permitimos, ou imploramos também, pode ser, para um dia sermos pais, na verdade, tudo está sob a jurisdição da providência divina. A providência divina organiza, tem esse universo num equilíbrio, o nosso cosmos universal. Então, quando nós oferecemos, quando nós temos esse código genético, nós, pais, nós hoje, e os nossos filhos, que assim permitimos, oferecemos as nossas células com esse código genético, também ele está condicionado a questões, situações mais positivas ou negativas, dependendo da necessidade do espírito reencarnante. Então, olha a grandeza desse Pai Maior. Ele nos oferece a oportunidade reencarnatória, nos oferece a oportunidade de sermos pais, de sermos filhos, e mais, acima de tudo isso, nos conhece profundamente e sabe o que nós precisamos para evoluirmos. E aí, meus amigos, no livro Vinha de Luz, de Emmanuel Chico, é colocado para nós em duas lições, Abre a Porta e Somos de Deus, de que, embora saibamos da nossa origem divina, quando nós estamos no mundo, né, aqui na Terra, nós ficamos com a ideia, né, com as nossas dificuldades, nos separando desse Pai Maior. E nós estamos nos separando e ficamos vinculados a esse egoísmo, ao nosso eu, à nossa rebeldia, ao nosso preconceito, às convenções humanas, esquecendo, e isso aí é importante, essa colocação de Emmanuel, de que esse patrimônio material, que patrimônio material? O meu corpo de matéria, o meu corpo de matéria é um empréstimo de forças e possibilidades para quê? Para evoluirmos. Mas para quê? O que precisamos para evoluir? Nos conhecer. Fazer com que estejamos descobrindo em nós os nossos valores, as nossas aptidões, as nossas centelhas, aquilo que trazemos do nosso Pai Maior. Mas a vida continua semeando, nos dando oportunidade, esperando que nós aproveitemos os frutos da nossa experiência. E vamos conseguir através de quê? Do dia a dia, do trabalho, da dor, da enfermidade, da alegria, da morte. Então, tudo isso é oportunidade para conseguirmos caminhar e compreender
que somos, na verdade, de Deus, mesmo quando nós estamos com a nossa rebeldia. De quem depende para estarmos em comunhão com esse eterno Pai? De nós mesmos. Nós temos a chave para abrir esse tesouro, porque tudo, meus amores, está em nós. Nós precisamos permitir que isso aflore, que essa luz venha a brilhar. Inicialmente, aquela luzinha de uma velhinha, daquela pequenininha que a gente canta parabéns no aniversário, até que possamos ser futuramente uma luz maior a iluminar aqueles que estão junto de nós. E vamos recebendo oportunidades, trabalho, bênçãos, chuva, sol e tudo mais. Estamos recebendo a cooperação uns dos outros. Imagina essa vida que nós estamos tendo atual, receber a cooperação do conhecimento da doutrina espírita, receber a oportunidade de estarmos vinculados a uma casa de amor que nos recebe imperfeitos, cheios de dificuldades e nos dando a oportunidade de trabalhar. E ainda assim, temos o apoio dos mensageiros de luz, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos diuturnamente acompanhados, sustentados e amparados por esses mensageiros. E através de tudo isso, nós vamos adquirindo as nossas experiências, exatamente para romper aqueles nossos envoltórios inferiores e caminharmos em direção à luz divina. E junto a esse pacote de oportunidades, nós temos a nossa consciência. E esses mensageiros aproveitam as oportunidades que a gente dá de prece, de reflexão, para nos relembrar aquilo que precisamos realizar. São as inspirações. Nos lembrarmos quais são os desígnios do Pai Maior para cada um de nós. E nós aí, caminhando, trabalhando, cooperando, vamos renovando essas forças, sempre tendo como o nosso mestre o Cristo Jesus e o seu Evangelho. O impositivo maior é amar. Amar do jeito que a gente puder hoje, até que possamos aprender o legítimo, o verdadeiro amor. E isso não vamos aprender com o vizinho. Podemos até aprender um pouco, mas aqueles que estão na nossa casa, aquela família primeira, é que vai nos dar condição de iniciar esse processo. E, voltando a Êxodo, diz, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor Deus dará. Amores, quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele não escolheu os letrados, os instruídos, aqueles que estivessem em posição de destaque no mundo dos homens. Ele procurou aqueles que fossem mais convictos do seu posicionamento, aqueles que fossem mais capazes e responsáveis com o local que eles estavam sendo chamados, através das suas consciências. Jesus falou a eles pela razão e falou pelo coração. Mas ele não chamou, vem aqui, vocês agora vão ser meus discípulos. Ele deu condições. O que vocês
precisam realizar para serem meus discípulos. E assim está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Em Mateus 10, versículos 38 e 39. É para nós esse chamamento. Hoje, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? E o Evangelho, ele nos chama a atenção de que nós, embora tenhamos esse chamamento, embora tenhamos hoje o Consolador prometido, embora tenhamos todo esse conhecimento teórico de que somos espíritos imortais, nós, muitas vezes, nas nossas reencarnações, inclusive nessa, decidimos conquistar o mundo material. E damos tudo que temos para conquistar uma profissão, ter um recurso, conforto, afinal de contas, eu preciso dar isso para minha família, para os meus filhos, para mim mesmo, e eu subverto a essa ordem. Eu esqueço das conquistas, essas sim serão eternas. Elas estarão comigo nessa terra que o Senhor me prometeu. Mas o mestre, ele salienta que nós, para isso, precisamos saber o que procuramos. Nós estamos no mundo para ser do mundo, ou nós estamos no mundo para utilizar os recursos que esse Pai nos oferece e caminharmos em direção à luz? O que nós queremos fazer? Porque é fundamental a gente se autoconhecer, saber o que a gente quer. Nós precisamos, através desse autoconhecer, nos renovarmos como espírito imortal. E isso diz esse texto, enquanto é tempo. Por que enquanto é tempo? Porque o tempo é rápido. O tempo é rápido. Ontem nascemos, hoje estamos com 75 anos, com 40, com 60. E aí, o que fizemos desse tempo que nos foi oferecido? Então, aqueles de nós que optarmos por essa verdade, pelos ensinamentos de Jesus, nós vamos, ainda encarnados, colhermos os frutos do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa coragem, perseverança e obediência, ainda encarnados. Porque, como disse Paulo em Hebreus, Jesus veio a ser a causa da eterna salvação para todos, desde que lhe obedeçam. E diz Emmanuel, no livro Encontro Marcado, que a paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas, todas, indistintamente. Todos nós recebemos as bênçãos desse Pai maior. Então, como diz o Evangelho, no capítulo 25, buscai e achareis. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim,
Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mas não vamos ficar iludidos quando a gente lê aqui que tudo mais serão dadas em acréscimos, que não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque à frente o Evangelho diz que sim, tudo nos é dado. Oportunidade. Nós precisamos trabalhar, botar a mão no arado, arregaçar as mangas. Nós temos, por misericórdia, o tempo que nos é oferecido. E nesse trabalho, nós precisamos ficar na vigilância e na oração, pedindo ao nosso Pai coragem, bênção para continuar nessa caminhada, ter força interna, compreender, servir, trabalhar, suportar, esperar, porque cada um recebe aquilo que precisa para a sua evolução espiritual. Irmã-se, no livro Escutando Sentimentos, Psicografia de Vanderlei Oliveira, a sua introdução é uma lição muito bonita, que é a rota dos filhos pródigos. Eu adoro a parábola do filho pródigo. Então, normalmente eu arranjo um jeito de incluí-la nas nossas reflexões. E hoje ela é muito bem-vinda. Porque, na verdade, essa parábola, que está em Lucas 15, 11 e 31, é a nossa história. É a história da nossa peregrinação através dos séculos, dos milênios, para conquistarmos a nossa humanização. E nós, nesses milênios, ficamos voltados ao nosso eu egoísta, ao nosso ego, à nossa arrogância, prepotência, autossuficiência. E isso nos levou a estarmos distanciados, perdendo esse contato com essa fonte inexaurível de vida que é o divino. E quando nós perdemos essa relação, esse vínculo, nós estamos nos escravizando, conforme falamos no início da nossa conversa, a nossa escravidão. Escravidão a quê? Escravidão às coisas do mundo, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, tudo isso vai nos levar à infelicidade, a retardar o nosso progresso. E a gente está aí, através dos milênios, patinando, né? E às vezes um passinho, mas rebeldes a compreender o nosso lugar para a gente conquistar esse progresso espiritual. Irmã-se belamente, ela nos fala, tornar-se humano significa assumir a pequenez no todo universal. Ter consciência da cruel sensação de desconexão com o Criador e do que realmente representamos no contexto do bailado cósmico. Porque, na verdade, quando nós ficamos nessa rebeldia, né, querendo fazer aquilo que eu quero, eu sou autossuficiente, eu, na verdade, estou achando que eu sou muito mais do que eu sou, meus amores. Acho que eu sou tão importante nesse universo que nós nem imaginamos o tamanho dele.
e que nos é dada a oportunidade de ser um pequeno, minúsculo elemento desse universo. Mas a grandeza do Pai é exatamente essa. Se um de nós estiver dessintonizado, estiver fora desse vínculo, esse universo não terá o equilíbrio que é planejado. Por isso, concomitantemente a essa autoconhecimento do que somos, existe também o assumir como filho de Deus. Porque nós, independente de espernearmos, independente de rebeldia, de tudo que nós estamos fazendo através dos séculos, nós, na verdade, continuamos filhos de Deus. Nós nos desvinculamos, mas ele não se desvincula de nós. O que falta é a gente permitir retornar a esse vínculo. E sendo filho, nós temos em nós as heranças do nosso Pai, que é o nosso potencial, são as nossas virtudes. É tudo que trazemos que está aqui como semente, aguardando o quê? Que nós cultivemos essa semente, que nós descubramos que heranças são essas, para assim adquirirmos o título de herdeiros da obra de Deus. Para isso, queridos, trabalho, dedicação, dinamismo e responsabilidade. Diz ainda Hermance, que eu também achei maravilhoso. Existe em cada um de nós um desajuste, que ela chama de desajuste original. Todos nós trazemos esse desajuste. Esse desajuste, diz ela, é um gatilho milenar dos processos psíquicos do nosso espírito. Mas, cada vez que nós somos rebeldes, reencarnamos, trocamos os pés pelas mãos, recusamos admitir a nossa realidade íntima e vamos peregrinando, ela diz que agravamos esse desajuste. Então, a nossa dificuldade, ela vai se potencializando. Então, o nosso trabalho hoje é ir minorando esse desajuste e aprender o prazer de viver e viver com saúde. Ainda na parábola do filho pródigo, em Lucas, diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, quando o filho se dirige ao pai dessa forma, ele, na verdade, foi tomado, nesse período, do sentimento de abandono, de solidão, de falta, de carência, de fracasso, de desamor, de sofrimento. Então, quando ele chegou ao fundo do poço, que somos nós, ele se dirige ao pai: eu não sou digno de ser seu filho. Mas ele reconhece que os trabalhadores desse pai recebem tudo. E o Evangelho nos chama a atenção que a bondade de Deus, ela sempre está presente. Então, o nosso Pai está sempre de portas abertas para receber esse filho pródigo, pelo arrependimento.
E Santo Agostinho salienta para nós: vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés, demonstrando estar finalizando o sofrimento e surgindo um aperfeiçoamento do espírito, quando aceita o pensamento em Deus. Mas, para abreviar esse sofrimento, é necessário que cada um de nós use os seus esforços. Então, é muito importante que, enquanto nós estivemos ou estamos nessa arrogância, nas quedas, nas dificuldades, nós, como dissemos, continuamos filhos de Deus, nos aguardando para que nós permitamos reconhecer a herança que Ele deixa em nós. E quando eu disse aqui que Deus nos permite, que Deus dá aos seus trabalhadores, eu estou chamando a atenção para aqueles que já reconheceram e estão no pensamento em Deus e nos conhecimentos e vivência do Evangelho de Jesus. Ele não separou ninguém. Nós é que nos separamos dessa bondade e dessa essência divina. Nós é que nos separamos. Na verdade, ficamos assim, um período, né? Talvez milênios, mas um dia chegaremos lá. Por quê? Isso é a lei do amor. É a lei do amor, é a mola propulsora do progresso. É aquilo que vai nos levar a incontáveis conquistas evolutivas. Então, companheiros, como disse a nossa reflexão de hoje, obediência à paternidade divina é descobrir o nosso valor pessoal na obra da criação. É assumirmos-nos como somos. Mas nós não somos pouca coisa, não. João 10:34 diz: sois deuses. Nós é que ainda não permitimos vislumbrar a nossa grandeza como filho de Deus. Todo aquele que reconhece esse vínculo de estar junto a essa obra da criação, estar incluído, se sentir incluído, convidado e participando desse banquete espiritual, nós somos os filhos pródigos e seremos homens de bem. Porque, na verdade, o fatalismo, diz o Evangelho, o fatalismo divino é o amor. O nosso destino é o amor, nós somos criados para o amor. O nosso destino, o nosso futuro, ele é, na verdade, glorioso, se nós estivermos sintonizados e absorvendo a energia desse Pai maior. E aí conquistaremos a nossa libertação. Então, a questão básica é obedecer a Deus, amando-o e servindo ao próximo de boa vontade. Se assim fizermos, nós estamos aproveitando as oportunidades familiares e outras oportunidades afins e estamos recolhendo as bênçãos de amor, de sabedoria e aceitando aquilo que o Senhor nos oferece. Então, companheiros, agradecendo a oportunidade da reflexão, de estarmos aqui com vocês, que nós possamos entender que tudo que falamos
está em nós. Que tenhamos coragem de, tirando essas camadas inferiores, e estarmos vinculados a esse Pai maior e termos a coragem de dizer, como filho pródigo, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz um pedido, faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas sabemos que a cada um será dado de acordo com a sua obra. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê um bom dia, parabéns aos pais, muita saúde, determinação e muito evangelho para todos nós. Obrigada, Lucas, e vocês aqui comigo. Obrigado, Carmen. Obediência, né? Valor pessoal nosso está ali ao nosso Deus. Então vamos agradecer a Ele, né? A prece final. Louvado seja Deus, nosso Criador, criou o universo, criou a nós, e vem sempre nos dando oportunidade para alavancar nossa moral, nossa inteligência. Já instalou as suas leis em nossa consciência, precisando apenas da nossa vontade. Que Jesus, mestre e amigo, abençoe a cada um de nós, seus irmãos, devotados a Ti, que sejamos seus discípulos da boa vontade, levando a Tua palavra, o Teu carinho, o Teu amor por onde passar. Tenhamos um ótimo dia, uma ótima semana. Que os bons espíritos sejam abençoados por Ti neste trabalho grandioso. Que seja feita a vontade de nosso Deus em nossas vidas. Que assim seja. Assim seja.